Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Estou aqui de volta, continuando as gravações. Agradeço as pessoas que assistiram os vídeos, agradeço pelos elogios a todos os amigos. E a única razão de fazer isso é porque alguém assiste, né? Então, gratidão, muito obrigado por assistirem. Eu vou aqui fazendo o melhor para dirimir eventuais dúvidas dos amigos. Muito obrigado mesmo. Peço desculpas aí pelo atraso, eu não consegui fazer gravações. Meu equipamento não é tão bom. Então, às vezes eu preciso fazer alguns ajustes. Mas vamos lá. Retomando, então, o nosso assunto sobre compartimentação, nós paramos nesse slide, falando sobre monta-cargas, que um item importante do monta-carga é que a porta do andar deve ser classificada como para-chamas, é aquela porta de aço, com resistência ao fogo de no mínimo 30 minutos. Tá? Então, monta-cargas não é para uso de seres humanos, é para transporte de cargas na vertical. Seres humanos é o elevador. Então aqui, continuando, não sei se foi falado esse item aqui, mas vamos falar de qualquer jeito. As portas de andar do monta-carga não devem permanecer abertas em razão da presença da cabine, isso é similar ao elevador. Nem abrir em razão do dano provocado pelo calor aos contatos elétricos. Então a porta não deve abrir mesmo que ocorra um dano provocado pelo calor. Tá? Pelo calor propagado por um eventual sinistro, um eventual incêndio. As portas mencionadas devem ser instaladas seguindo os procedimentos da NBR 6479. Alternativamente, as portas para chamas e do monta-carga podem clausurar os halls dos monta-cargas por meio de dispositivos automatizados para chamas. Então, aqui ele fala do dispositivo de enrolar para chama. Nesse caso, vai ser comandado por um sistema de detecção de incêndio. Então, um detector pode ser um detector de fumaça ou calor, ou outro tipo linear, por exemplo. Ele, captando fumaça ou calor, vai ligar essa porta, que por sua vez vai se fechar. E assim, efetuando a compartimentação. Aqui, ó, fechando automaticamente em caso de incêndio. Então, passando rapidamente por esse item, vamos lá. Alternativamente, as portas para-chamas do monta-carga pode se efetuar em clausurar os halls dos monta-cargas por meio de dispositivos automatizados de enrolar para chamas. Então aqui volta novamente aquela porta que ele fala aqui é o seguinte. Então você pode enclausurar o hall do monta-carga por meio de dispositivos automatizados de enrolar para chama. Aquelas portas de aço que fecham comandadas pelo sistema de detecção. Então o que ele está falando é o seguinte, você tem um monta-carga aqui, aí você tem o hall aqui, paredes de alvenaria no entorno do monta-carga. Se o monta-carga não tem porta para chamas, é possível fazer a compartimentação do hall usando esse dispositivo automatizado aqui, ó, que é a porta de enrolar. Então ela fica aberta, acionada por o sistema de detecção de fumaça, ou de calor, lógico. Então, na hora que o detector pegar fumaça ou calor, ele vai fechar a porta aqui e dessa forma compartimentando o monta-carga. Eu lembro que isso aqui não é para uso de seres humanos, então vai fechar essa parte aqui e evitar que a fumaça entre no posto do monta-carga. Tá? Em termos gerais é isso, um desenho bem simples. A utilização de dispositivos automatizados de enrolar, nesse caso, deve atender ao contínuo item 7, exceto quanto à exigência de isolamento térmico. Então depois nós vamos lá no item 7. Eu vou prosseguir aqui para não perdermos muito tempo, tá? Mas é um item que eu vou passar rapidamente, não é o mais importante. É importante, mas não é o mais importante. Prumadas das instalações de serviços, aqui é importante, são shafts
quaisquer aberturas existentes nos entrepisos, que são essas aberturas, pessoal? Na maioria dos casos são shafts de passagem de hidráulica e elétrica e dados, como internet, TV a cabo, etc. Destinados a passagem de instalação elétrica, então aqui já define, hidrossanitárias, tubulações de esgoto, de água fria, água quente, telefônicas e outras que permitam a comunicação direta entre os pavimentos de um edifício devem ser seladas de forma a promover a vedação total, corta-fogo, atendendo às seguintes condições. Devem ser ensaiados para caracterização da resistência do fogo. Aqui ele já manda para a NBR 6479. Os tubos plásticos, notem como tem coisa para ser lida, né? Tem que ir lá olhar a NBR. Enfim, o que eu estou fazendo aqui é só uma passagem bem rápida mesmo, que depois você precisa continuar estudando, se aprofundando, ler um pouco mais e ler de novo, que aí você vai pegando você vai pegando os itens principais, pelo menos, né? Ninguém vai decorar isso tudo, é lógico. Os tubos plásticos com diâmetro interno superior a 40 milímetros, então todo tubo plástico superior a 40 milímetros, como por exemplo, existem tubos de plástico, existem tubos para passagem de água, tá? Existem tubos também para passagem de cabeamento, cabo de dados, por exemplo. Devem receber proteção especial representada por selagem capaz de fechar o buraco deixado pelo tubo ao ser consumido pelo fogo, abaixo do entrepiso. Então, aqui é o seguinte, o que acontece, pessoal? Vou fazer um desenho bem simples aqui, eu estou fazendo tudo no mouse. Imagine que isso aqui é um prédio em corte. É lógico que toda edificação tem aberturas internas para passagem de cabos de eletricidade, de dutos, de tubulações de água, etc, etc. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, que essas passagens, imagine que tem uma passagem aqui, ó, um shaft, isso chama-se shaft, que interliga todos os andares. E por aqui sobe uma série de cabos aqui, cabos elétricos aqui, essa cor preta aqui. Os cabos vêm por aqui, tem uma série de cabos aí, eles vão ligando a elétrica dos andares, tudo bem? O que esse item fala é que na passagem do entrepiso, do piso, aqui ele fala de entrepiso, abaixo do entrepiso, que seria o piso entre andares. Imagine que aqui é o térreo, aqui é o primeiro andar, aqui é o segundo, aqui é o terceiro. Essa passagem aqui, quando o cabo passa por aqui, por dentro de um eletroduto ou qualquer tipo de tubulação, tem que ser vedado aqui. Pode ser lã de rocha, por exemplo, ou pode ser alvenaria mesmo. Tá? Isso chama-se compartimentação vertical. Então você tem que selar isso. Toda vez que você for fazer uma vistoria num prédio alto, aí, mais de 12 andares, mais de 12 metros, é importante que você vá no hall e abra uma porta. Normalmente está no hall. Quando você abre essa porta, você enxerga uma série de cabos, de dutos de elétrica, de instalações hidráulicas, etc. Verificar se a base está fechada com alvenaria ou lã de rocha ou outro material específico para compartimentação. E aí precisa ter uma RT também, tá? Basicamente é isso. Agora aqui que ele fala aqui, ó, se o tubo for plástico e tiver diâmetro interno maior que 40 milímetros, ele tem que ter uma selagem capaz de fechar o buraco. Então, por exemplo, está aqui o tubo passando aqui, ó. O que acontece aqui? Um exemplo bem simples. E aqui está o piso. E o tubo é lógico, foi quebrado aqui, ele foi chumbado aqui. E aqui está o piso de baixo. E aqui está o piso de cima. Por isso que ele fala aqui entrepiso. Se esse tubo estiver diâmetro interno maior que 40 milímetros, você tem que ter um preenchimento no entorno dele de uma selagem que seja capaz de, quando esse tubo derreter em função do calor, a selagem feche o buraco deixado pelo tubo. Tá? É isso que está falando esse item. Okay? Isso chama-se selo corta-fogo.
Então vamos lá. A destruição da instalação do lado afetado pelo fogo não deve promover a destruição da selagem. Então tem que ter um produto específico que existe no mercado, não sei dizer, não lembro o nome, mas chama-se selo corta-fogo. Tá? Tais selos, que é o selo corta-fogo, podem ser substituídos por paredes de compartimentação cegas posicionadas entre o piso e o teto. Eu nunca vi fazer essa parede cega aqui entre o piso e o teto. O que seria essa parede, pessoal? Vou tentar fazer um desenho aqui, ó. Aqui está passando o tubo. Aqui está o piso. Né? Aqui está outra parte do piso. Aqui tem outro piso. E o tubo, lógico, segue para cá e segue para cá. E aqui tem o shaft. Essa parede aqui, pessoal, eu entendo que ela deve fechar toda essa parte aqui, ó. Tá? Então você, quando abrir o shaft, você não vai enxergar o tubo, porque tem uma parede cega fechando totalmente. Tá? Aqui também, quando fala parede cega, não tem nenhum tipo de abertura, fechando totalmente, né, o tubo que fica por trás, fica atrás dessa parede cega. Então, se houver um incêndio e derreter o tubo, a parede cega, lógico, vai conter, não vai deixar que a fumaça entre aqui e consiga penetrar, passar por esses furos, pelo furo de 40 mm deixado pelo tubo. Tá, basicamente é isso. Eu nunca vi isso ser feito, mas esse é o entendimento que eu tenho desse item. Abertura de passagens de dutos de ventilação, ar-condicionado e exaustão. Então você tem edificações que têm ar-condicionado, tem sistema central de ar-condicionado, tem edificações que tem só ar-condicionado tipo split, mas tem edificações que têm dutos com uma central de ar-condicionado que trata o ar de toda a edificação. E exaustão. Tem dutos de exaustão de banheiros, por exemplo. Quando dutos de ventilação, ar-condicionado ou exaustão atravessarem os entrepisos, o que são entrepisos? Então, como eu falei, aqui tem um piso, aqui embaixo tem outro piso, e aqui tem outro piso, por exemplo. Imagina isso aqui é um corte da edificação. Então, aqui tem permanência humana, aqui tem permanência humana. Então, aqui é um entrepiso, porque está entre dois pisos, aqui tem um entrepiso, tem um piso aqui embaixo, aqui também é um entrepiso, tem um piso lá em cima. Isso que fala entrepisos. Além da adequada selagem corta-fogo, que é o selo corta-fogo, quando se tratar de tubos com diâmetro interno igual ou superior a 40 mm, além da adequada selagem corta-fogo da abertura em torno do duto, devem existir registros corta-fogo devidamente ancorados aos entrepisos, atendidas as condições estabelecidas no item 535. O que é esse registro corta-fogo, pessoal? Que é o seguinte, imagine que você tem um duto passando aqui, ó. Tentar fazer um desenho aqui. Tem um duto de ar-condicionado aqui. Aí ele desce aqui, ó. Né? Desce e vai embora. Né? E vai distribuir ar no piso de baixo. Então vem, ó. Então aqui você tem uma conexão aqui, ó. E aqui imagine que nesse pedaço, e aqui está o piso, ó. Aqui tem um piso. E assim vai embora, né? Aqui tem outro piso e assim vai. E aí o ar é distribuído aqui, ó. Aqui dentro, vem, distribui para cá, sai para cá, né? Através de grelhas, sai aqui, climatiza esse andar, climatiza esse andar. Então você tem aberturas que ligam os pisos, os entrepisos. Então o que ele está falando aqui do registro corta-fogo é que, por exemplo, aqui, por exemplo, nesse trecho mais ou menos aqui, tem que colocar um registro corta-fogo. Ele fica aberto e o ar passa aqui. Mas em caso de incêndio, o registro vai fechar essa abertura aqui, não permitindo que o ar passe daqui para cá. Por quê?
Se tiver um incêndio aqui, a fumaça entra pela grelha. Se não tiver fechamento aqui, ela vem e é distribuída através dos dutos pela edificação. Tá? Essa é uma explicação genérica desse caso. Então vamos lá, para 126. Os dutos de ventilação ar-condicionado, e exaustão, que não são dotados de registro corta-fogo na transposição dos entrepisos, então é na transposição dos entrepisos, tá? Quando ele passa de um piso para outro. Deve possuir proteção em toda a sua extensão, garantindo adequada resistência ao fogo. Porque normalmente esses dutos são feitos do quê? São feitos de chapas de ferro, ou de alumínio, ou aço. E o aço, o ferro em geral, os metais em geral, eles se fundem aí a uma temperatura de 800 graus. Então qualquer incêndio gera aí 800 graus, 1000 graus perto do teto tranquilamente. Nesses casos, as edificações existentes nos pavimentos devem ser protegidas por registros corta-fogo. Tá? Cujo acionamento deve atender as condições estabelecidas no 535, que é através desse sistema de detecção. Então, essa proteção em toda a extensão tem que proteger o duto com lã de rocha. Tá? Passa uma lã de rocha no entorno do duto, todo o perímetro do duto, toda a área do duto, a área externa, e cobre com um material, ele tem aquela cor aluminizada. Isso é para dar uma resistência maior ao calor. E dessa forma o duto aguenta mais tempo a ação do calor sem ser destruído. Abertura de passagens de materiais. As aberturas nos entrepisos de passagem exclusiva de materiais, existem edificações destinadas à indústria, por exemplo, que precisam fazer aberturas para passar o material de um pavimento para o outro. Tá? Devem ser protegidos por vedadores corta-fogo, atendendo às condições estabelecidas no 533. Tá? Então, uma vez que você for avaliar uma edificação industrial ou uma edificação depósito, por exemplo, tem que verificar se existem essas passagens entre os entrepisos que algumas empresas usam para passar o material de um lado para o outro. Tem empresas de depósito que usam mezaninos, por exemplo. Fazem aberturas no mezanino para pegar o material do galpão e levar até o mezanino. E normalmente essas aberturas não são protegidas. Se houver exigência de compartimentação, tem que ser estudada a proteção dessas aberturas. Átrios. O que é um átrio? Os átrios devem ser entendidos como espaços no interior de edifícios que interferem na compartimentação horizontal ou vertical, devendo atender às condições de segurança abaixo descritas para dificultarem a propagação do incêndio e da fumaça. Bom, o átrio, quem já foi em shopping já viu um átrio. Você está lá no térreo, por exemplo, e olha para cima, você vê os pavimentos de cima. Aquilo é um átrio. Tá? Existem átrios fechados na sua parte superior e átrios abertos. Tá? A falta de compartimentação vertical proveniente de átrios cobertos pode ser solucionada por medidas de proteção alternativas. Tá? Então aqui ele fala de átrios cobertos, que é o caso da maioria dos shopping centers. Tá? Chuveiros automáticos de detecção de incêndio, de fumaça e controle de fumaça, de acordo com o previsto nas tabelas do regulamento de segurança com incêndio. Então aqui é um caso de consultar as tabelas lá do decreto estadual 63.918. Vai lá na tabela e ela vai te falar sobre essas medidas. E aqui dá para fazer um vídeo só sobre isso. Então vamos aqui. Aí esse item já fala do átrio coberto. Tá? Então o que é o átrio coberto? É um átrio que na parte superior é coberta. Isso aí é um exemplo típico de shopping. A maioria dos átrios em shopping são cobertos. O átrio coberto em edificações com mais de 90 metros de altura, quando permitido pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio, então quando permitido. Tem casos que o Regulamento de Segurança contra Incêndio, o decreto estadual, não permite. Então não posso fazer?
aí já entra num caso chamado de CTPI, Comissão Técnica. São os casos em que não são cobertos pelas instruções técnicas, tá? Deve ser protegido por elemento para-chama, que fala tais como, os exemplos, vidros, tem que ser um vidro específico para compartimentação. É um vidro caro, ele, metro quadrado é bem caro desse vidro, não sei dizer. Dispositivo automatizado de enrolar, que são as cortinas, vedadores metálicos, ou outro elemento para-chama atentando para. Então, existem várias soluções no mercado, desde que você tenha que ele seja ensaiado, tenha o laudo de ensaio, enfim, você pode usar. Os elementos de vedação do átrio devem ter o mesmo tempo de resistência, o TRRF, previsto para edificação. Então, se o tempo de resistência ao fogo previsto para edificação, concreto armado, for 120 minutos, então os elementos de vedação do átrio também devem ter 120 minutos. 90 minutos? Então, deve ter no mínimo 90 minutos os elementos de vedação. A proteção do átrio deve ser feita em todos os pavimentos. Então, você está lá no shopping e olha para cima, você vai ver vários andares, todos aqueles andares, todos aqueles pavimentos têm que ser protegidos. Então, aqui a proteção do átrio deve ser feita em todos os pavimentos servidos em seu perímetro interno ou perímetro da área de circulação que rodeia em cada pavimento. Tá? Então, quando você olha para cima e vê as pessoas lá no guarda-corpo olhando para baixo, e você olha para cima e ela olha para você, você olha para ela, é todo aquele perímetro que as pessoas estão ali encostadas no guarda, aqui, ó. Imagina que aqui é o vazio e você está no segundo andar, vai. Aí você vem aqui, ó. Você vem aqui nesse guarda-corpo aqui que tem, ó. Normalmente aqui tem, às vezes tem escada rolante, né? Às vezes não, mas você está aqui, ó. O que ele está falando aqui é que todo esse perímetro aqui, ó, todo esse entorno aqui tem que ser protegido. Tá? A proteção do átrio deve ser feita em todos os pavimentos, em seu perímetro interno. Então é isso aqui que ele está falando. É lógico, tem que buscar mais detalhes depois da proteção do átrio, que normalmente é um controle de fumaça. Tá? Aí precisamos ir lá na IT15, por isso que eu falo, uma IT vai se comunicando com a outra, né? Então vamos com calma aqui. À medida que você for lendo, isso aqui manda para IT15 no capítulo tal, item tal. E aí assim vai. Porque não vamos conseguir, vamos dominar tudo, na graça de Deus, um dia. Né? Mas precisamos ter essa esperança, essa persistência. Os vidros para-chamas devem ter os requisitos da NBR. Então tem uma NBR que fala sobre o vidro para-chama. Ou normas internacionais, né? Tem normas internacionais, normas europeias, tem a NFPA, por exemplo, tem normas da Comunidade Europeia, tá? Ou normas internacionais equivalentes e devem ser certificados por laboratório independente. Então, por exemplo, aqui no Brasil tem a Falcon-Bauer, tem o IPT e tem outros laboratórios que eu não me recordo. A utilização de dispositivos automatizados de enrolar, imagine que uma porta de enrolar comum, aquelas portas de bar, a pessoa vai lá com a mão e levanta, só que isso aqui é automático e ela tem características de resistência ao calor. Supracitado deve atender ao contido do item 7, exceto quanto à exigência de isolamento térmico. O que é isolamento térmico, pessoal? A capacidade que o material tem de, quando atingido pelo calor de um lado, quando você vai do outro lado, o calor não é dissipado para o outro lado, pelo menos não com tanta intensidade. Tá? Isso é uma característica de isolamento térmico. Por exemplo, uma parede de corta-fogo tem essa característica de absorver bem o calor. Então, aqui, se você pegar lá no texto da IT9, você vai encontrar essa tabela aqui, ó, que é a tabela 2. Ela fala de ato descoberto. Toda vez que tiver um ato descoberto, já lembra que existe essa tabela. Pelo menos numa primeira análise, ato descoberto.
existe uma tabela que fala. Ou seja, aqueles que não possuem nenhuma oclusão em sua parte superior, ou seja, não são fechados, não têm um telhado, são permitidos. Eles são permitidos, ok? Bom, desde que atendam às seguintes condições. Então, a legislação permite, mas desde que atenda às seguintes condições. Lembra quando você era criança? Eu vou deixar você passear, desde que você lave a louça. Então, mais ou menos isso. Desde que atenda às condições de segurança previstas no item 621, para viabilizar a compartimentação vertical e possui dimensões mínimas de acordo com a tabela 2, que é essa tabela aqui. No caso da proteção dos átrios. Tá, eu vou voltar nessa tabela depois, que ela fala da porcentagem de abertura. Tá? E o diâmetro do átrio. Aqui a altura da edificação é até 30 metros, entre 30 e 60, entre 60 e 90. Então eu vou voltar depois. É melhor fazer um exemplo prático sobre essa tabela. Mas é importante você lembrar, né, numa eventual vistoria, numa edificação, e você se deparar com átrio, que são duas situações, basicamente são duas situações, átrio coberto e átrio descoberto. Então, o átrio descoberto, lembrar que tem a tabela 2, que disciplina sobre átrios descobertos. O átrio coberto, ele precisa ter pelo menos num pontapé inicial, controle de fumaça, chuveiro automático, tá? Enfim, nós podemos voltar nesse assunto com mais detalhes. Tá? Aqui, esse item, no caso de proteção das aberturas dos átrios descobertos, então a proteção da abertura dos átrios descobertos por elementos para chamas, a dimensão na tabela 2 pode ser desconsiderada. Então, outro item para nós vermos mais tarde, tá? Não vou meter muito tempo aqui. Prumadas enclausuradas. Há prumadas totalmente enclausuradas por onde passam as instalações de serviço, como esgoto e águas pluviais, não necessitam ser seladas, desde que as paredes de compartimentação e as derivações das instalações que ultrapassem o devidamente seladas conforme condições previstas em outros tópicos. Então, esse caso, você não precisa usar o selo corta-fogo, okay? Desde que as paredes sejam de compartimentação e as derivações das instalações que ultrapassem sejam devidamente seladas. E aí as paredes devem atender esses itens. Também vou avançar. Prumadas de ventilação permanente. Né? Os usos de ventilação e exaustão permanente de banheiros, então tem edificações, como eu falei, tem exaustão de banheiros, tem banheiro interno que não tem janela, aí é colocado uma exaustão ali, um duto, que se liga a um grupo motoventilador. Então, lareiras, churrasqueiras e similares devem ter as seguintes condições. Deve ser integralmente composto por materiais incombustíveis. Esses materiais incombustíveis são os materiais de classe 1. Né? O classe 1. Tem o 1A, 2B, mas o 1, quando fala classe 1, são os incombustíveis. Então você não pode usar nada que queime, nada que seja inflamável. Nenhum material que seja inflamável. Cada prumada de ventilação deve fazer parte exclusivamente de uma única compartimentação horizontal. Então você não pode usar mais de uma compartimentação horizontal para cada prumada de ventilação. Alternativamente ao disposto do item anterior, cada derivação das prumadas deve ser protegida por registros corta-fogo. Então, se você não consegue fazer uma prumada para cada área de compartimentação horizontal, você pode pôr um registro corta-fogo. Ele vai fechar em caso de incêndio, impedir que o duto se ligue com outro pavimento e distribua uma eventual fumaça gerada pelo incêndio, cujo acionamento deve atender as condições estabelecidas nos itens, basicamente, acionada por detecção de incêndio. A prumada de ventilação permanente deve ser compartimentada em relação às demais áreas da edificação, não destinadas a banheiro ou similares por meio de paredes e portas corta-fogo. Aqui as características ao fogo. Os entrepisos devem atender o TRF da edificação conforme T8, não podendo ser inferior a 60 minutos.
Então tem lugar que tem piso de madeira e ele não pode ser inferior a 60 minutos, tá? Então toda vez que você encontrar um piso de madeira, já tem que acender o alerta vermelho, tá? E tem depósitos que usam piso de madeira, fazem estrutura metálica, faz um mezanino metálico, por exemplo, e colocam um piso de madeira. Isso tem que ser avaliado. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é um item que tem que ser olhado com cuidado, porque nós entramos aqui em TRRF, né? E a madeira, lógico, não vai atingir os 60 minutos. Tá? Os elementos de proteção das transposições nos entrepisos, selagem de corta-fogo, decompartimentação vertical, na envoltória do edifício, incluindo as fachadas sem aberturas, que são fachadas cegas, não tem janelas. E a proteção dos átrios deve atender aos TRRF, tempo requerido de resistência ao fogo da edificação, conforme T8, não podendo ser inferior a 60 minutos. Então, quem disciplina o tempo de resistência ao fogo é a instrução técnica número 8. Só que seja lá a resistência que for, ela não pode ser inferior a 60 minutos. Tá? Então, esse é o limite. 60 minutos, não pode ser menor que 60 minutos. As portas e vedadores de corta-fogo podem apresentar TRF 30 minutos menor que as paredes, mas nunca inferior a 60 minutos. Então volta lá a 60 minutos. Pode ser, se a parede tem 120, eu posso ter um TRF do vedador corta-fogo e da porta de 90 minutos, ok? Se o TRF da parede for menor, aí você subtrai 30 e dá 50, não pode, tem que ser no mínimo 60 minutos. Tá? Então volta aqui. As paredes de enclausuramento das escadas e elevadores de segurança. Então a parede que envolve a escada, você entra na escada, tem parede, tem um fechamento com paredes. Constituída pelo sistema estrutural das compartimentações e vedações das caixas, dutos e antecâmaras, deve atender o mínimo TRF igual ao estabelecido em T8, porém não podendo ser inferior a 120 minutos, pessoal. Então, as paredes que fecham a escada, aqui, ó, 120 minutos, não pode ser inferior a 120 minutos, tá? Pode ser 90? Não pode, tem que ser no mínimo 190 a parede de fechamento da escada, porque são saídas de emergência, né? Uma parte da edificação muito importante em caso de incêndio, porque é por ali que as pessoas vão descer. Então, a parede que envolve a escada, o perímetro da escada, a área da escada, tem que ter resistência de 120 minutos. E na maioria dos casos tem, são paredes de concreto armado. Tá? No Brasil, a maioria das notificações são em concreto armado, né? Diferente dos Estados Unidos, que são em estruturas metálicas. O Japão também é estrutura metálica por causa dos terremotos. O Japão usa muita madeira também, os Estados Unidos também usa muita madeira. Mas aqui no Brasil nós usamos pouca madeira e muito concreto armado. A selagem das prumadas das instalações de serviço, shafts, por exemplo, e os registros protegidos, aberturas de passagem de dutos de ventilação, ar-condicionado, exaustão e prumada de ventilação permanente deve apresentar no mínimo os tempos requeridos de resistência ao fogo, conforme T8. Então aqui volta nunca inferior a 60 minutos. Tá? O que são essas prumadas? Os shafts, por onde passam dutos de ventilação, ar-condicionado, ventilação permanente, etc. Não pode ser inferior, nesse caso, no caso dessas prumadas ou shafts, a 60 minutos. As portas corta-fogo de ingresso nas escadas, em cada pavimento, esse é um item importante, deve apresentar resistência mínima ao fogo de 90 minutos. Tá? Então é isso que fala aqui, as portas corta-fogo de ingresso nas escadas. E aí nós temos escadas do tipo NE, que é a escada simples, não enclausurada, NE, não enclausurada. Temos as escadas tipo EP, que são as escadas protegidas, em que você acessa a escada protegida por uma porta corta-fogo, apenas uma porta corta-fogo. E existem as escadas PF. Escada PF é aquela escada que tem antecâmara, tá? E ali você pode encontrar duas portas P60, mas a IP tem que ser porta P90. E a escada PF, a escada protegida
contra a fumaça pode ser aquela escada tipo pressurizada, um grupo motoventilador PLT13. Então aqui o que ele fala, quando forem únicas, então aqui a escada sem antecâmeras, a porta pode ser uma P60. Quando a escada for dotada de antecâmera, desculpe pessoal, quando for escada EP 90 minutos, que é uma porta só, você usa uma PCF P90. Quando for escada à prova de fumaça, você pode usar a porta P60, porque existe uma antecâmera, então você vai abrir duas portas, tá? Cada porta pode ser P60. Quando a escada é EP, atentar que tem que ser P90. Os usos da ventilação, ar-condicionado e exaustão sem registros corta-fogo, na transposição dos entrepisos, entre os pisos, devem ser protegidos em toda a sua extensão de forma a garantir a resistência mínima de 120 minutos, mas nunca inferior ao TRF estabelecido lá na IT 8, que deve ser de 60 minutos, eu não tenho certeza. Tá um item para você depois consultar. As paredes de registro corta-fogo, tratadas em 639, lá atrás, prumadas de ventilação permanente, devem apresentar resistência mínima ao fogo de 60 e 30 minutos. Todos os elementos tesselares de corta-fogo devem ser autoportantes ou sustentados por armação protegida contra a ação do fogo. Então tem que ter algum tipo de estrutura que proteja essa selagem de forma que ela não seja destruída, ela fique ali firme no seu lugar, não seja desintegrada pela ação do calor. Condições especiais de compartimentação vertical. Quando exigida a compartimentação vertical, onde que exige compartimentação vertical, pessoal? Nas tabelas do Decreto Estadual 63.918, tá? Em função da altura, você vai ter lá um xizinho indicando a exigência de compartimentação vertical e horizontal. Será permitida a interligação de no máximo 3 pavimentos consecutivos nos pisos acima do térreo, por intermédio de átrios, escadas, rampas de circulação ou escadas rolantes, desde que, então aqui volta o desde, né? Então você pode passear desde que você lave a louça. Então, desde que a somatória das áreas desses pavimentos não ultrapasse os valores estabelecidos para a compartimentação diária, que está lá no anexo B da IT9. Você tem uma área máxima que não pode ser excedida. Esta exceção não se aplica à compartimentação das fachadas, selagem dos chafes e dutos de instalações. O que acontece aqui, pessoal? Você pode fazer o seguinte, ó. Desde que, né? Aqui, ó. Isso aqui você encontra em prédios de escritório. É normalmente comum ver isso, né? Que vou pegar aqui 3 pavimentos, vou colocar aqui 4 pavimentos, mas é uma edificação que tem vários pavimentos. Imagina aqui, ó. Vamos supor que aqui seja um D1, um prédio de escritórios. O que esse item está falando o seguinte. Isso aqui não é, essa interligação não é saída de emergência, é uma interligação interna. Tá? Então tem empresas que alugam 3 andares, vai, por exemplo. Pegou esse andar e esse andar. Então, pegou 3 andares. Então aqui é o máximo que se pode ter de interligação. Aí essa empresa, ela quer interligar os andares, né, para os funcionários transitarem por aqui. Esses 3 andares, ó. 1, 2, 3. Então a empresa X está aqui. Aí ela faz uma escada aqui, ó. Uma escada interna aqui. Né? Faz outra escada interna aqui, ó. Então interliga esse andar, esse e esse. 3 andares, então. Pode fazer isso? Pode. Que esse item permite. Desde que, quando você somar os 3 andares, não seja maior do que a área de compartimentação exigida no anexo B. É isso que fala. Bom, então você pode interligar assim. Pode pôr uma escada caracol aqui? Pode. Não tem problema, põe escada caracol, já vi isso. Escada caracol aqui. Então o funcionário sobe por aqui e vem para esse andar. Ah, eu quero ir lá falar com o chefe. Sobe aqui, interliga esses 3 andares.
Agora, não confunde isso aqui com saída de emergência. Não é saída de emergência. Saída de emergência tem que ter outra escada, lá, escada EP ou escada PF, lá em algum lugar na extremidade da edificação. Ok? Mas a interligação interna é permitida de acordo com esse item aqui, né? O famoso desde. Tá? Os dutos e shafts. Os dutos e shafts de instalações dos subsolos devem ser compartimentados integralmente em relação ao piso térreo, piso de descarga, que é o piso térreo, e demais pisos elevados dependendo da área máxima de compartimentação. Então, vamos voltar lá nos shafts. Todo shaft e duto tem que ter compartimentação. Tá? Você não pode ter interligação, esses dutos ligando andares sem compartimentação, porque a fumaça pode entrar pelo duto e contaminar pavimentos de cima. Isso aconteceu lá no Hospital das Clínicas, há uns 10 anos atrás, que houve um incêndio no subsolo e a fumaça subiu por um duto e contaminou pavimentos de cima, inclusive salas de cirurgia. Eu ouvi falar que estava tendo uma cirurgia e tiveram que tirar o paciente, cobrir o paciente e tirar da sala de cirurgia. Olha a situação, complicadíssima. As escadas e rampas destinadas à circulação de pessoas provenientes dos subsolos, então se você está vindo para o subsolo, do subsolo, das edificações devem ser compartimentadas. Então, se você está vindo do subsolo para o térreo, tem que ter uma porta corta-fogo, P90. Compartimento subsolo em relação aos demais pisos contíguos, independente da área mais de compartimentação. Então, independente de área de compartimentação, tem subsolo. Lembra que você tem que pôr uma porta corta-fogo no acesso à escada, tem que estar compartimentado. Então, os dispositivos... pessoal, só estou dando uma olhada aqui. Dispositivos automatizados de enrolar corta-fogo. Os dispositivos automatizados de enrolar corta-fogo, existem portas de enrolar corta-fogo automatizada, são portas específicas para compartimentação, tais como portas, cortinas e vedadores de aço. Existe a tal de cortina corta-fogo, que ela se fecha como se fosse uma cortina mesmo. Ou de tecido podem ser utilizados na compartimentação horizontal ou vertical, em edificações, só que você pode usar em edificações que tenham chuveiros automáticos. Não tem, então não pode usar. Tá? Então a condição é ter chuveiro automático. Nas seguintes situações, interligação de no máximo 2 pavimentos consecutivos da edificação, situados acima do piso de descarga, através de escadas ou rampas secundárias e átrios. Ok, então eu vou terminar aqui, pessoal. E volto na próxima aula. Faltam poucos slides. E aí eu vou passar para um outro assunto que eu acho bem interessante para quem está tendo problema com comuniques de projetos. Tá? Vou passar para outras aulas comentando sobre como você pode fazer a carta-resposta. Ok, obrigado. Então eu volto. Obrigado, volto na próxima aula.